Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar de um assunto que é muito peculiar e que está conosco no dia a dia, né? Com pessoas que conhecemos, na nossa família, no nosso bairro, enfim. A questão da ingratidão dos filhos. E meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu estava lendo, preparando para hoje à noite, eu fiquei refletindo como é bom estarmos na doutrina espírita. Gente, ela nos salva, ela nos livra e ela nos cura. Sabe por quê? Porque acredito eu que a dor da ingratidão com alguém que você colocou no mundo deva ser muito sangrenta. Deva ser uma dor, imagino que acho que só perde se tu perder a pessoa que tu botou no mundo, né? Que a gente não quer perder os nossos filhos. Tirando isso, a dor da ingratidão deles, o nossa com nossos pais também, eu acho que não tem dor pior. Mas a santa, nossa doutrina espírita, esse nosso consolador, ela nos deixa tão clara essa situação que a gente consegue sim segurar esse fardo. E a gente consegue segurar, sabe como? Com resiliência. Porque a gente começa a entender o porquê, a gente começa a se posicionar, porque afinal de contas viemos como os pais, não sei nas outras, mas nessa eu sou a mãe. Então eu me posiciono, né? E eu entendo, eu consigo lidar com essa dificuldade. Então, meus irmãos, estou dando uma opinião. Para mim, a doutrina, ela nos acalenta e ela nos consola de tudo. Quando sentirmos que aquele fardo que a gente está carregando não dá para aguentar, peguem o Evangelho. Abram o Evangelho, que ali a gente vai encontrar a resposta para tudo. Para tudo. Então vamos lá. Lá no capítulo 14, honra seu pai e sua mãe. Foi preparada com essas 3 referências. Eu gosto de botar a fotinha, porque se vocês quiserem depois na biblioteca pegar emprestado, que a gente tem, aí eu coloco a fotinha dos livros onde a gente montou essa nossa conversa de hoje à noite. Foi no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, que foi psicografado pelo Chico. O Vida e Sexo, também psicografado pelo Chico, até deveria ter trazido. E o Evangelho, que é o nosso consolador, né? É esse que eu estou indicando para vocês, que no momento difícil, abram, leiam. Lá no finalzinho tem várias preces, para vários momentos. E aí a gente se conforta, porque daí a gente se conecta. Então, vamos ao que interessa. A ingratidão. A ingratidão, geralmente, é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações virtuosos. Corações virtuosos são aquelas pessoas que são providas de virtudes, né? Elas são gratas, elas são acolhedoras, elas são solidárias, então elas têm várias virtudes. Nesse coração virtuoso, a ingratidão, ela revolta, né? A gente se põe no lugar e diz, por quê? Né? Faço de tudo, nunca tá bom, não reconhece, né? E aí a gente despeja aquela lista de revolta que a gente sente, sim, sentimos, porque estamos nas nossas provas, né? E começamos a relatar, seja para alguém ou em pensamento, com a cabeça no travesseiro à noite. Então, realmente a ingratidão, ela revolta os nossos corações. Há quem diga que é um dos piores sentimentos do ser humano, é ser ingrato.
Aqui estou generalizando em várias situações, né? Mas vamos falar dos pais e dos filhos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais é mais odiosa ainda. E nesse ponto de vista que a vamos encarar, mais especialmente, para analisar-lhes as causas e os efeitos. Isso aqui está desligado, né? Eu não sei se a minha voz ela já é alta também, né? Melhora? Então vamos lá, meus irmãos. Missão familiar. As relações familiares são oportunidades para que os espíritos se encontrem para aprender, evoluir e reparar desentendimentos anteriores. Esse é o segredo. A gente aprende, a gente evolui e é para a gente reparar esses desentendimentos. Esse é um dos objetivos da reencarnação. A gente também já viu aqui na doutrina, no Centro Espírita, que a família, ela não é composta por pessoas que chegam de paraquedas. Às vezes acontece, né? Alguém que nunca fez parte, mas que me conhece, que me ajudou num plano espiritual, diz assim: nossa, a Shirley vai com uma família tão difícil, deixa eu ir para ser a prima, para eu ajudá-la no momento difícil. Pode também acontecer, mas o que mais acontece é que a gente vem com aquelas pessoas que a gente precisa aprender, evoluir e reparar os desentendimentos, principalmente com pais e filhos, que é onde a gente vê assim, vocês podem dizer para mim, a Shirley vai falar da ingratidão dos filhos, mas eu vou te contar, tem mãe e tem pai que não era nem para ter filho, também. Ah, tanta gente que luta tanto para ter filho não consegue, outros têm e não estão nem aí, também tem. Ah, aquela mãe nem parece mãe, porque um animal não abandona filhote e ela abandonou os filhos, também tem. Mas tudo isso tem resposta, meus irmãos. Para tudo. E não é passar pano, não. São respostas realmente significativas, respostas que realmente, se a gente for refletir, analisar, é aquilo, não tem como fugir. Então, existem várias situações? Existem. Existem pais e mães que não fazem o seu papel, não cumprem, não protegem? Existe. Claro, tem criança que dentro da casa dela, ela não está protegida. O que que faz a justiça do homem? Recolhe, leva para um abrigo. Um abrigo, a criança está protegida dentro do próprio lar, ela não está? Existe. Mas o que eu quero que a gente entenda é que para tudo isso, nós temos as respostas na nossa querida e amada e consoladora doutrina. Então, aprender, evoluir e reparar os desentendimentos. Quando a gente entende que aquela figurinha da minha família é o meu calo, é aquela que agora na ceia do Natal, no dia 25 do almoço, eu não quero ver, não quero entrar no amigo secreto para não ter que pegar ela é a minha provinha, é o meu Enem. É com ela que eu tenho que me acertar. E eu não posso reprovar, sabe por quê? Porque eu não quero jogar uma reencarnação fora. Foi para isso que eu vim, foi para isso que eu ganhei essa oportunidade. E já que eu estou aqui e ela não, eu sei. Então eu preciso fazer valer aquilo que eu aprendo. Né? Então, a gente tem um mesinho ainda para começar a preparar o espírito, para não ir armado. Eu vou, mas se ela me disser alguma coisa, credo. Não, a gente já vai desarmado, para a gente fazer a ceia, engolir ali o peru para não ficar entalado no pescoço, na garganta. A gente já começa a se preparar, a rezar, abrir o evangelho, fazer as orações por nós e por ela. Para que meu anjo de guarda e o dela consigam amenizar e apaziguar para que dê tudo certo. A gente não precisa se beijar e se abraçar. Mas a gente precisa estar no mesmo lugar, porque nós somos uma família. E família, ela é tudo igual.
Isso é até um clichê. Só muda o endereço. Todo mundo tem um de cada biotipo. Ah, na tua também tem esse? Tem. Na minha tem, claro que tem. E nós somos parte disso, né? Nosso querido irmão Chico dizia que a gente vem no seio familiar que a gente precisa. Aí a gente para de dizer, eu mereço essa família. Eu mereço essa família. A gente tem que dizer, eu mereço essa família. A gente diz assim, eu não mereço. Ai, não sou igual a... Meu Deus, eles são diferentes. Não, você é igual, porque se você fosse diferente, você estaria numa família diferente. Você está onde tem que estar. Aprender, evoluir e reparar. Esse é o objetivo. A dificuldade está aí, mas a gente já vai ver, já vai entender toda essa dificuldade. Alguns, portanto, né, algumas pessoas, alguns espíritos, quando deixam a Terra, ódios violentos e desejos de vingança, eles levam, né? A gente já sabe que a gente vai do jeito que a gente é, né? Não é porque eu faço a passagem, que eu retorno, né, à nossa pátria espiritual, que eu vou virar santa. Inclusive, nós vamos até com os nossos vícios, que a gente lá custa se desprender. Então, alguns levam ódios, porque imaginem, alguém ceifou a minha vida. Eu vou desencarnar com raiva dessa pessoa que meteu uma bala na minha cabeça, que me envenenou, né? A gente desencarna. Quem fica já fica com raiva, imagina quem vai, né? Que a gente ainda não tem ainda esse entendimento, né? Então, alguns vão com ódio, violentos, querem se vingar, não se conformam, né? Alguns vão assim. Outros levam as virtudes inerentes à sua natureza. Aquela pessoa que era tranquila, né? Aquela pessoa que não se estressava muito, aquela pessoa que sabia, né, perdoar tudo aquilo que a gente é, né? Aquela pessoa paciente, aquela pessoa harmonizada, ela leva isso também. E esses mais adiantados permitem entrever algo de verdade e reconhecem os efeitos das suas paixões. Consequentemente, eles tomam boas resoluções. O que quer dizer isso? Que quando é planejado o ambiente familiar, essa célula que a gente vai fazer parte, vem esses dois tipos de pessoa. Porque quando existe essa situação que eu falei ainda há pouco, de alguém ceifar a vida de alguém, existe o que foi a vítima e existe o algoz, né? O responsável por aquilo. Então, cada um vai com sentimento. Na hora de planejar para o retorno, esse que é o virtuoso está tranquilo, consegue aceitar mais. Agora, o outro que foi com ódio, com desejo de justiça, com raiva, com violência, esse tem que ser feito um trabalho muito grande, porque ele não quer vir. Como assim? Eu vou voltar? Ele vai ser meu filho? Esse que acabou de me matar? Não, não quero. Depois a gente vai ver uma passagem dessa aqui no livro Missionários da Luz. Eu vou ler essa passagem para vocês. Naquele livrinho do meio do Vida e Sexo, o Chico diz que, psicografou, né, que a reencarnação, ela traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. A palavrinha-chave é essa, meus irmãos, respeito. O meu espaço termina aonde começa o do outro. Eu não sou a dona de tudo. Eu não sou a dona da verdade e muito menos a dona da razão. Para achar que eu sou a vítima, que eu não posso ir, porque a pessoa me fez tal coisa, a pessoa me magoou, a pessoa me decepcionou, né? Então, a reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Agora, essa questão de pais e filhos, ela pega muito mais. Quando a gente vê uma situação, a gente gosta muito de julgar, né? Aí alguém colocou a mãe ou o pai lá no asilo. Meu Deus, não cuidou. Olha só,
o pai e a mãe fizeram tanto, olha lá onde é que ele botou. E aí a gente começa, né? A julgar, a falar. As pessoas não entendem, as pessoas não reconhecem, não se reconhecem nessa lei de reencarnação e de oportunidades. Então, por isso elas não são dignas de julgamento. Agora, nós já sabemos. Nós já sabemos por que nós temos esse pai, por que nós temos essa mãe. Por que nós somos esse pai, por que nós somos essa mãe. Porque a gente já tem entendimento de reencarnação, de oportunidade, de reajustar, de aprender de novo a se respeitar, para já não dizer se amar, que já é um pouquinho mais difícil, né? O dever funciona bilateralmente, ou seja, de pais para filhos e de filhos para pais. O dever funciona uma via de mão dupla, né? De vez que os filhos devem aos genitores uma particular atenção. E lá no livro Vida e Sexo também tem registrado. Encontramos filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los, como se os progenitores lhe constituíssem alimálias domésticas. Como o nosso irmão Chico, né, quando ele psicografava pelo André, por outros espíritos que usavam alguns termos que às vezes a gente tem que ir lá buscar para saber o que significa, eu me antecipei porque eu também fiquei com dúvida e fui buscar o que é essa animalia doméstica. Que é a animalia doméstica, que é o quê? São aqueles que há milhares de anos desenvolveram uma estreita dependência e uma convivência com o outro. Aquele que a gente chama de sanguessuga, que tem uma dependência do outro, né? Então vamos voltar ali. Encontramos filhos que agridem os pais e que buscam escravizá-los, como se eles fossem alimálias domésticas, ou seja, aqueles que acham que tem que ficar ali sugando até os pais, os genitores partirem. Existe isso também. Encontramos filhos assim. E isso, muitas das vezes, é até uma agressão. A nossa irmã Rita usou um exemplo na segunda-feira, nas palestras, quando ela falou do etarismo, da família que dá todas as contas para o velhinho pagar na lotérica. Da demora que é a fila preferencial do idoso. Gente, isso é uma agressão? Ele podia ir lá pagar a continha dele da água, ele está pagando o boleto de um, a conta do outro, e fica com aquele calhamaço. E a gente sabe que não é deles, vou complementar, Rita, porque cada continha tem um dinheirinho dentro, né? Com um clipezinho, então a gente sabe que não é deles. Então são agressões, são explorações que se faz achando que está tudo bem, que está tudo normal, está aposentado, tem tempo, né? E às vezes não seria necessário. Então, continuamos. Nunca é lícito o desprezo dos filhos para com os pais. Ou seja, não é bom, não deve. Ah, mas quando eu era criança ela fazia isso. Você sabe, você já entende. Ela fazia, era uma outra época. Ah, meu Deus, se eu fosse criar meus filhos do jeito que a minha mãe me criou, claro que não vai criar. São outros tempos. Ela criou daquele jeito porque era o jeito que ela sabia, porque foi o jeito que ela foi criada, as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando. Hoje em dia ninguém mais vai tirar um sarrafo da cerca e bater nas costas do filho, mas isso já aconteceu. Hoje em dia ninguém vai botar o filho ajoelhado no milho, né? Mas isso já aconteceu, porque era o que tinha para o momento. Né? Então, quando diz, porque ela fazia isso comigo, ela fazia isso o quê? Será que ela sabia fazer de outra forma? Alguém ensinou? Aliás, alguém ensina, tem cartilha que ensina como é ser um pai, como é ser uma mãe? A gente não aprende sendo? Então a gente erra. Então isso não pode servir de julgamento para se perdurar e se arrastar de mágoa por uma vida inteira. Não perdoa minha mãe. Não quero saber do meu pai. Então a gente começa a entender, a gente começa a se acalmar, né? Porque se a gente não tem
filhos, a gente entende muito isso quando a gente tem. Mas se a gente não tem, a gente tem criancinhas pequenas que a gente ama, ou é um afilhado, ou é um sobrinho, ou é o filho da minha amiga, que a gente nunca sabe se vai ter que cuidar de mim na velhice. Né? Então é por isso que a gente precisa honrar pai e mãe. Se o papel do pai e o papel da mãe não foi bem feito, mas que seja bem feito o do filho. É difícil? É. Deixa marcas? Deixa. Deixa traumas? Deixa. Mas eu não tenho o direito de passar isso adiante. Eu não devo. É para isso que eu venho, para expurgar esses sentimentos. Porque senão, meus irmãos, o ciclo não vai acabar. Aí agora voltei como filha, não perdoo porque quando eu era criança. Aí eu vou voltar como mãe. Aí eu vou estar com isso, a minha memória, meu arquivo vai estar com essa raiva. Eu vou transferir, porque daí agora eu sou a mãe. Agora eu estou grandona. Eu não sou mais a filha. Agora ela me paga. Shirley, mas a gente não lembra das outras encarnações. Mas a gente tem memórias. As memórias que ficam lá nas nossas gavetinhas. Tudo que a gente faz não é porque a gente está aprendendo novo, é porque a gente já viveu. Por isso, algumas habilidades de alguém pegar uma agulha. Gente, eu nunca costurei, mas olha que blusa linda que eu fiz. São as memórias. Em algum momento eu já devo ter feito. Então, se eu desencarno com essa revolta, dessa maneira que me criaram, que eu não aceito, que foi cruel, que foi não sei o quê, tenho esse direito de sentir? Tenho, mas não preciso ficar arrastando, me castigando, julgando e castigando o outro, porque isso aconteceu comigo. Porque todos nós, temos um dedinho de responsabilidade, sendo bem direta, culpa no cartório. Nada que nos vem é por acaso. Se é aquilo que eu tenho, se é aquilo que eu recebi, é porque é aquilo que eu mereço. Será que eu já dei numa outra situação? Será que eu tinha em abundância, não pude usar? Então é sobre isso. É que eu também tenho a minha culpa no cartório, para eu não ficar me achando de toda empoderada, cheia da razão, não quero saber, não me liga, se morrer não quero ir no caixão. Alguém me colocou no mundo, ou, aliás, me deu a oportunidade, né, de me colocar aqui nesse mundo. Então, como assim? Que postura que é essa? Né? Que respeito? É o respeito que eu nunca tive. Mas você está nessa posição de fazer a sua parte. Na hora de prestar contas, o seu carnezinho vai estar pago. Você não tem débito. Vamos trazer um pouquinho esse lençol da responsabilidade para o nosso corpo. E não ficar deixando que só o outro tenha culpa, só o outro que fez. Porque, afinal de contas, a gente está falando de pai e mãe, que nós já sabemos que não existe ex-pai e ex-mãe. E nem ex-filhos. Mesmo que adotivos. Não existe, eles sempre serão nossos. Nossos pais, nossas mães e nossos filhos. E isso, meus irmãos, não é por acaso. Deus sabe de tudo. E nada acontece por acaso. Uma pessoa não... O meu pai e a minha mãe, eles não vêm de paraquedas para mim. Isso é planejado. Tem um porquê de eu estar convivendo com eles. Tem um porquê daquela criança vir parar na minha casa, não saiu da minha barriga, mas ela é minha. Eu a escolhi e ela me escolheu. Escolhi, igual eu escolho uma blusa para vir para a doutrina? Não. Tudo planejado. É meu. Então, o que a gente faz com isso? A gente lida da melhor forma possível. Porque agora a gente sabe, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ele não sabe, que pena, vou rezar por ele. Mas eu já sei. Então agora eu vou daqui para frente fazer a minha parte da melhor maneira possível. Isso não romantiza.
a temática afetiva e as difíceis vivências. Apresenta sumariamente os princípios básicos do universo. É fato. O meu filho é meu filho porque precisa ser. Minha mãe é minha mãe porque ela precisa ser. E o meu pai também. Com toda aquela avareza, com todo aquele egoísmo, com todo aquele amor, com toda aqueles que a gente diz, o pai é muito mole, né? A mãe é mais severa, o pai é mais... Por isso, por causa desse equilíbrio, a gente sempre diz que um é a razão, o outro é a emoção, e tem que ser assim mesmo, né? Errando, acertando, né? Mas é o que tem para o momento, meus irmãos. Simples assim. Que façamos o melhor que a gente pode. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, de currículos e de lições, porque chegam primeiro. Na encarnação atual, tem mais vivência. Enquanto que os filhos são os aprendizes iniciantes na Terra. Então a gente começa a crescer, a gente passa da fase da infância, a gente começa a analisar o que é bom, o que a minha mãe e meu pai faziam que era bom, eu vou continuar usando. O que eles faziam que era ruim, eu vou deixar. Porque eles faziam naquela época, que era o que eles sabiam fazer, era como eles sabiam fazer. Né? As coisas vão mudando, vão evoluindo, até as receitas. Né? Hoje, antigamente, para fazer um bolo tinha que ter trigo. Hoje, quem não come trigo não vai comer bolo. As coisas mudam, evoluem, que bom, graças a Deus. O que não pode ser justificado é eu devolver aquilo que eu recebi com pai e mãe, porque hoje eu vim depois, eu estou num outro momento e eu preciso o quê? Evoluir. Bem simples, né? Bem simples, nessa letra, né? Então, meus irmãos, aqui no livro do Chico, no Missionários da Luz, ele narra as experiências do espírito André Luiz quando ele desencarnou. Sabe o André Luiz do filme Nosso Lar? Aquele filme Nosso Lar que foi para o cinema, que todo mundo assistiu? Então, é uma continuação, é o mesmo André Luiz, que era aquele médico, e ele, quando desencarnou, ele foi amparado pelo mentor Alexandre, que foi levá-lo para conhecer tudo, como é que funcionava, lá no plano espiritual, fiz uma colinha aqui, né? O processo da reencarnação, a formação do corpo físico, por ele ser um médico, ele diz aqui que ele queria muito saber como é que se formava um corpo físico, né, na visão espírita, e as atividades diversas que todos os missionários faziam naquele plano espiritual. Pois bem, um dia, numa dessas andanças deles, o Alexandre o convidou para conhecer um dos processos da reencarnação. E aí, vou pedir ajuda aqui para o universitário, porque esse livro ele é antigo, a letra é bem pequenininha, o mais moderno a letra já é maior. E esse aqui a letrinha é bem pequenininha. Então ele diz o seguinte: senti-me ditoso e emocionado quando o Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, um ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de um espírito chamado Segismundo. Então, eles foram lá nessa casa, onde morava o Adelino e a Raquel. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que um herculano nos esperava. Herculano é um outro missionário. E um instrutor, porém, informou-me que havia convidado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe que trouxesse o Segismundo para o trabalho de aproximação. Então, a Raquel nem grávida estava ainda, mas o espírito do Segismundo já estava visitando a casa porque ele ia ser o próximo filho. Entramos. O casal Adelino e Raquel tomava uma refeição da tarde, junto de um pequenino, no qual adivinhei que era o primogênito da casa, uma criança de mais ou menos uns 3 aninhos. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente, quando percebeu a nossa presença, dirigindo-se particularmente
ao encontro do meu orientador, Alexandre, que lhe abriu os braços com carinho. É Segismundo, diz o Alexandre. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. E o instrutor o acolhia como pai. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, as suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo ou glorificação receber as sublimes possibilidades de resgatar esse pagamento? Meus irmãos, a história vai rolando desse jeito. O que acontece? O Segismundo, ele, numa outra encarnação, ele foi o homicida como é que é o nome dele? Do Adelino. Então, o Adelino, quando dormia à noite, ele tinha pesadelos. Ele sonhava que tinha um espírito que sufocava ele, e ele acordava cansado, e ele não repousava, e a esposa via que durante a noite ele se batia na cama, ele não conseguia relaxar, e consequentemente durante o dia ele era nervoso, irritado, impaciente, né? Refletia porque não teve uma noite de descanso. E aí, com essa missão, com esse trabalho bondoso, né? Com essa permissão de Deus e de Jesus, que eles iam durante a noite na casa deles, para que ele aceitasse, porque quando ele dormia, ele saía do corpo, a Raquel estava bem tranquila, já estava tudo certo, que aquele filho ela ia receber. Mas ele não, porque, claro, né? Eram rivais, eram inimigos, e ele dizia, não quero que ele seja meu filho, quando ele saía do corpo. Eu não quero que ele seja meu filho. Como assim que ele vai ser o meu filho? Ele acabou com a minha vida. E a pessoa que matou, o Segismundo, chorava, pedia perdão, me perdoa, eu quero me redimir, eu vou ser o melhor filho, e me dê a oportunidade que eu quero provar. Então, onde é que eu quero chegar com isso para a gente finalizar? Que lá em cima a gente promete, a gente vai se acertar. Aí ele só veio porque como é o nome dele? O Adelino aceitou, depois de muitas noites, de muitas visitas, eles lá se abraçaram, se reconciliaram. Agora a gente vai preparar a volta do Segismundo. Então, quer dizer, se conciliaram lá em cima, mas quando chegasse aqui na Terra, o Adelino, como tem essa memória de raiva, de revolta, de violência, ele pode sim ser aquela criança pequenininha que o pai chega do serviço, vai dar um beijinho, sai, tô cansado, deixa eu tomar um banho. Meu Deus, ele é uma criança, ele tem um aninho. Como é que o pai faz isso com o filho? Está ali a explicação. Às vezes a gente precisa desse tempo. Então é por isso que a gente precisa se livrar desses julgamentos, dessas revoltas, porque nós não somos santos, nós não sabemos o que a gente já fez. Nem tudo de ruim fizeram para a gente também pode ter feito para alguém. Então, se é isso que eu tenho agora, que eu tenho que passar, a palavra é o quê? Resiliência. É com ela que eu vou aprender a lidar. Obrigada pela atenção de vocês. Eu sei que não foi muito romantizada, foi mais chamada para a realidade, mas se a gente ainda tem pais e mães vivos, que a gente consiga valorizar. Porque isso foi planejado, isso foi aceito, a gente carimbou esse passaporte. E a gente vai voltar com a conta paga. O resgate vai ser feito. Vou ter que engolir, como dizia o Zagal. Boa noite a todos vocês. Que a gente tenha uma excelente metade de semana, não é? Que assim seja.